Capítulo 1010. Depois de esfregar a testa, Klein estava prestes a tirar de si outro verme espiritual quando de repente viu Reinette em seu vestido escuro e de aparência complicada sair do vazio e ficar ao lado da mesa. Na boca de uma das cabeças da senhorita mensageira havia uma carta cuidadosamente dobrada. De quem é? Klein perguntou de passagem. As 3 cabeças restantes de Reinette Tiniker responderam: a chefe do Rei dos Cogumelos. Rei dos Cogumelos? Klein ficou atordoado por 2 segundos antes de perceber que poderia ser Frank Lee. E a chefe de Frank Lee era a Almirante das Estrelas, Ketoa. O Rei dos Cogumelos é Frank Lee? Klein perguntou em confirmação enquanto estendia a mão para pegar a carta. Com os cabelos das 4 cabeças loiras de olhos vermelhos presos, elas foram obrigadas a balançar para cima e para baixo como se estivessem balançando a cabeça. Senhorita. Mensageira até dá apelidos aos outros. Isso não está certo. Frank não se especializou apenas em cogumelos. Seus domínios incluem vacas, malte, peixe, bispos vermelhos. É porque Frank teve um grande avanço em seus experimentos com cogumelos, então a senhorita mensageira viu um barco cheio de cogumelos? Klein não pôde deixar de respirar enquanto desdobrava a carta apressadamente. Ele estava preocupado que a carta fosse o pedido de ajuda da Madame Eremita. Claro, ele não estava muito ansioso porque, no momento mais crítico, uma pirata experiente como a Almirante das Estrelas definitivamente escolheria orar ao Senhor Louco. Esta carta veio da Capitã do Futuro, Ketoa. Nela estavam palavras bem escritas. A rainha já confirmou a hora e o local. Quarta-feira, 23 horas. Mesmo local de antes. Não tenho ideia do que você disse a Frank Lee, mas posso dizer que ele tem estado muito animado recentemente. Ele fez muitos experimentos com o artesão. Ele disse que seria capaz de finalizar outro lote de experimentos dentro de 3 a 6 meses. Ele também deixou claro que, se obtivesse a poção druida, poderia economizar na fabricação de muitos objetos intermediários e produzir diretamente o resultado final. Tudo o que posso dizer é que desejo o melhor para você. Espero que tudo acabe antes que o artesão desmorone completamente. Ele já começou a se arrepender de sua fé na lua primordial. Devo ficar feliz com o progresso na garantia do abastecimento de alimentos da Cidade de Prata ou devo me preocupar com acidentes? Klein esfregou as têmporas e decidiu deixar o assunto de lado. Afinal, Madame Eremita, que estava quase se tornando uma semideusa, estava observando Frank. Se algum acontecimento inesperado realmente acontecesse, ela definitivamente procuraria ajuda. Ufa! Tendo finalmente confirmado seu encontro com a rainha misteriosa, ele soltou um suspiro de alívio e sacudiu o pulso, queimando a carta em chamas vermelhas escarlates. Depois de assistir a senhorita mensageira sair, ele continuou tirando de si um verme espiritual quando de repente franziu a testa. Ele sentiu que a mesa e as cinzas da carta na lata de lixo eram anormalmente repugnantes. Inconscientemente, Klein pegou um lenço de papel e limpou a mesa antes de cobrir a lata de lixo. Depois de fazer tudo isso, olhou para as mãos sujas e se levantou. Ele foi até o banheiro e abriu a torneira. Ao lavar as mãos, avistou o banheiro ao seu lado pelo canto do olho. Ele franziu a testa pouco a pouco novamente. A limpeza de hoje não foi bem feita, Klein murmurou baixinho e de repente sentiu algo errado com ele. Em meio a seus pensamentos, sua intuição espiritual explicou rapidamente por que ele estava se sentindo assim. Este foi um efeito colateral do uso do sentença de morte. Como ele já havia se tornado um semideus, permitindo-lhe ter uma mudança qualitativa em seu corpo espiritual e atingir a divindade,
os efeitos negativos correspondentes foram reduzidos em mais de 90%. A terrível fraqueza de fobia de germes acabou se tornando uma característica do toque por limpeza. Da mesma forma, o período de fraqueza caiu de 6 horas para 1 hora. E a sede que sentença de morte lhe deu não era mais tão óbvia. Felizmente, Klein soltou um suspiro de alívio enquanto puxava habilmente a escova do vaso sanitário pela lateral. 11 da noite, acima da névoa cinza, a pedido de Eileen White, todos os membros que se envolveram na operação de punição, justiça, estrela, julgamento, mágica e enforcado, apareceram dentro do antigo e magnífico palácio. Estes são todos os despojos de guerra. Eileen jogou 3.000 libras que acabara de sacrificar no meio da mesa e explicou. Um dos itens místicos era o juramento da rosa. É um par de anéis, permitindo que os usuários compartilhem seus sentidos e pensamentos entre si em uma cidade de tamanho normal, independentemente da distância. É muito valioso, mas apenas um dos anéis foi adquirido. Isso significaria perigo para quem o pegasse. Portanto, entreguei-o aos escalões superiores dos sanguíneos e recebi 3.000 libras em troca. Ele originalmente pensou em manter as 3.000 libras como espólio de guerra, mas decidiu que era melhor sacrificá-las e torná-las uma das opções. Após uma pausa, Eileen apresentou os outros itens, listando seus usos e efeitos colaterais negativos. Ele havia acrescentado ainda mais a descrição, conhecimentos decorrentes de sua inclinação pela história dos sanguienos e alguns compartilhados por Ernest Boyer sob a supervisão do padre Ultravisky. Ele está fazendo isso com a intenção de se exibir. Caso contrário, com a personalidade do Sr. Lua, ele não diria tanto. A razão para ele estar relaxado é devido à ausência do abençoado do Senhor Louco. Audrey assistiu como espectadora sem dizer qual item ela queria. Alger olhou para os despojos de guerra e disse a Eileen: "Você conheceu os altos escalões dos sanguíneos? A caça aos principais membros da escola de pensamento rosa foi confirmada?" "Bastante. Também estabeleci contato com um membro da facção da temperança. No entanto, ele deseja realizar a operação depois de setembro." Eileen não escondeu a verdade, acreditando que o senhor enforcado poderia fornecer dicas úteis. Na verdade, Alger assentiu e perguntou: "Tem que ser depois de setembro?" Isso significa que eles estão esperando por algo que mudará drasticamente a situação. Klein, que estava esperando a mini-reunião terminar em algum outro lugar do antigo palácio, suspeitou que tinha algo a ver com o avanço da senhorita Sharon quando ouviu isso. De acordo com a senhorita Sharon, ela deveria ter conseguido tentar o ritual de semideus em julho. Não me diga que esse ritual vai durar pelo menos um mês? Se for esse o caso, é bem diferente dos outros caminhos. Klein tinha uma teoria sobre a qual não tinha muita certeza. Possivelmente, Eileen pensou um pouco antes de concordar com as palavras do senhor enforcado. Depois disso, ele examinou a área e disse com um sorriso: "Vocês podem começar a escolher." Audrey tinha o amuleto sifão do destino prometido pelo Senhor Mundo, e Leonard obteve as recompensas correspondentes do velho palês. Eles pareciam bastante calmos com os despojos de guerra oferecidos pelo Visconde Sanguíneo. Nenhum deles se apressou em falar enquanto esperavam educadamente que os outros fossem primeiro. Além disso, eles experimentaram pessoalmente uma batalha em nível de anjo ou testemunharam o horror causado pelos avatares de Amon. Além disso, confirmaram que o clube do tarô continha forças potentes e sofriam de algum nível de fadiga mental. Xiu olhou antes de olhar para frente. Vendo todos sendo tão modestos, ela quebrou o silêncio. "Eu estive envolvida em uma parte muito simples disso e não corri muito risco."
Além disso, o Senhor Lua já pagou 60 libras adiantadas. Vou apenas levar o dinheiro na carteira. Enquanto falava, ela pegou a carteira feita à mão, tirou o dinheiro e contou. 335 libras. Enlin examinou a área e assentiu quando ninguém se opôs. Ok. Quanto à carteira artesanal, Xiu jogou-a no meio da mesa e devolveu-a ao Senhor Lua para que ele mesmo cuidasse dela. Com Xiu assumindo a liderança, Force disse: eu apenas emprestei as viagens de Leimano e não assumi nenhum risco. Vou levar aquela estatueta de papel da lua. Comparados aos itens místicos, esses itens descartáveis de Beyonder tinham valor relativamente menor. No entanto, para a própria mágica, ela não teria selecionado um item místico mesmo se fosse qualificada. Isso porque poderia contratar o membro correspondente para gravar um poder se precisasse de um poder específico do item místico. Quanto à estatueta de papel da lua, um item descartável que poderia anular um golpe fatal e uma perfuração psíquica uma vez, não poderia ser gravado. Foi definitivamente a primeira escolha de alguém que temia pela sua vida. Depois de dizer isso, ela esperou um momento. Somente quando ninguém se opôs ela pegou a estatueta de papel da lua. Enlin então lançou seu olhar para a senhorita. Justiça. Leonard estendeu a mão e disse com um sorriso: primeiro as damas. Audrey não recusou a oferta enquanto olhava os itens sobre a mesa. Ela apontou para o broche de diamante e disse com um sorriso: vou levar isso. Ela tinha ouvido o Senhor Lua mencionar que seu nome era Nêmesis do álcool. Mantinha o usuário cheio de energia e lucidez em seus pensamentos, dando-lhe resistência às influências do corpo, do coração e da mente. Felizmente, eu usei primeiro suborno para estar seguro, e com Ernest ainda em estado semiconsciente depois de acordar do sonho, eu não teria sido capaz de hipnotizá-lo. Este item também é útil para mim. No mínimo, isso me dará outra camada de proteção ao enfrentar os membros de alto nível dos alquimistas da psicologia. Não preciso me preocupar com os efeitos negativos se não usá-los sempre. Audrey pensou agradecida enquanto retraiu o olhar do broche de diamantes com satisfação. Após a seleção, Enlin não deu a Leonard a chance de falar, pois disse diretamente: este cinto da lua é seu. Do seu ponto de vista, o cinto da lua valia mais de 5.000 libras, algo mais valioso do que as 3.000 libras em dinheiro. Na verdade, eu estava inclinado a pegar as 3.000 libras. Tenho que comprar a palavra do mar, e o preço ainda é de 10.000 libras depois que Klein deu um desconto. Depois de gastar isso, só terei 650 libras na poupança. Leonard, no final das contas, não rejeitou enquanto assentia. Ok. Enlin terminou de distribuir os despojos de guerra e pegou as 3.000 libras restantes em dinheiro. Ele então dividiu uma pilha e empurrou-a para o lado. Senhor enforcado, este é o seu pagamento. 1.000 libras. Você deveria chamar isso de taxa de consulta. Sem a presença do senhor louco, Enlin também ficou muito mais relaxado. Alger não fez cerimônia quando assentiu, estendendo a mão para pegar a pilha de dinheiro. A indenização do condutor da carruagem também será suportada por mim. Enlin examinou a área com bom humor. Quarta-feira, às 23 horas, na entrada sul da ponte de Bäcklund. Uma figura rapidamente surgiu no céu noturno, com uma mão no chapéu e a outra nos bolsos. Ele tinha cabelos pretos, olhos castanhos e traços faciais marcantes. Este aventureiro mais forte com expressão fria não era outro senão German Sparrow. Ponto.